Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente vai falar hoje a respeito de peste suína africana. Há pouco tempo foi detectado um caso da doença na República Dominicana e isso gerou um alerta, então, já que há muitos anos não se via um caso da doença aqui no continente americano. E quem está aqui hoje para conversar, então, sobre esse assunto e sobre um acordo de cooperação, de trabalho em conjunto para frear o avanço dessa doença em todo o continente americano, é o Orris Friaça, que é especialista em sanidade agropecuária e inocuidade de alimentos do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Seja muito bem-vindo, Orris. Obrigado, boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês. Orris, essa detecção desse caso da peste suína africana na República Dominicana, quando a gente puxa esse viés, principalmente aqui para o Brasil, que é um país que desde o ano passado está despontando, né, na exportação de carne suína, principalmente para a China, que ainda sofre as consequências dessa doença, então se soou um alerta vermelho. Como que está sendo feito esse trabalho em conjunto, então, com os ministros de agricultura dos países aqui da América? Ok. Bom, o ICA é o organismo de cooperação agropecuária do Sistema Interamericano. Então, o ICA tem mandato para coordenar as atividades no âmbito dos países das Américas. E isso tem sido feito. No último mês, nós tivemos a reunião da Junta Interamericana de Agricultura, que é o órgão máximo dirigente do ICA, vamos colocar dessa maneira, onde sentam todos os ministros de agricultura das Américas. E lá, esses ministros assinaram uma resolução estabelecendo medidas de coordenação para controle e erradicação da peste suína africana nas Américas. Então, no âmbito das Américas, os ministros da agricultura decidiram se coordenar dessa maneira através do ICA para tomar ações conjuntas contra a enfermidade. E quais seriam essas medidas, Orris? A gente tem já alguma noção que o próprio Ministério da Agricultura aqui do Brasil já divulgou uma questão de reforço nas fronteiras, nas entradas de aeroportos. Além disso, né, como a gente sabe que se trata de uma doença muito grave, que não tem vacina, que não tem tratamento e que implica necessariamente como que eu posso dizer, na eutanásia dos animais, né? Você tem que eliminar esses animais que são contaminados ou que tiveram contato. Quais são as outras medidas para reforçar, então, essa barreira para que essa doença não se espalhe? Bom, a primeira medida importante a ser tomada é incrementar ou fortalecer todos os âmbitos de coordenação entre agências e entre países, né? Então, o primeiro item dessa resolução que os ministros da Agricultura assinaram foi reconhecer um órgão chamado GFTADS, que é o Marco Global para Controle de Enfermidades Transfronteiriças. É um organismo formado no âmbito da OIE e da FAO, que tem por finalidade coordenar a resposta a doenças de notificação obrigatória, essas enfermidades transfronteiriças que afetam os animais. Então, esse organismo ele vem coordenando as atividades entre as agências e organismos internacionais. Certo. Formam parte desse esforço de coordenação a OIE, a FAO, o ICA e a OIRSA, que é uma entidade centro-americana. Tá? Então, primeiro se estabeleceu essa instância de coordenação, se reconheceu pelos ministros da Agricultura das Américas essa instância de coordenação. Uma vez reconhecida essa instância de coordenação, os países acordaram fortalecer suas medidas de controle de fronteira, fortalecer suas medidas de comunicação de risco, de notificação de focos, de capacidade de diagnóstico e de acesso a créditos e financiamento para medidas de combate à enfermidade. Certo. E, Orris, quando a gente pensa, né, agora não só no Brasil, a gente sabe que os Estados Unidos também é um grande parceiro comercial da China, também é um grande produtor de carne suína.
E quando a gente estende, então, né, toda essa produção que temos aqui no continente americano, a gente consegue estimar um prejuízo anual, caso essa peste suína africana afetasse, se espalhasse, então, por mais países? Olha, eu ainda não tenho um número, eu desconheço um número. Acho que já tem muita gente trabalhando em obter um número, né, esse dado objetivo, mas eu, no momento, desconheço se existe ou qual seria esse número, mas o impacto é enorme, né? Nós temos no nosso hemisfério, né, nas Américas, os países que estão entre os maiores produtores e exportadores de carne suína, né, os Estados Unidos, o Canadá, o México, o Brasil, a Argentina, o Chile. Então, caso a enfermidade se estabeleça no continente, o potencial impacto econômico é muito grande, sem dúvida alguma. E nesse momento, né, a gente teve então essa notícia da detecção desse foco de peste suína africana na República Dominicana. Como que está a situação por lá? Esse foco ele está contido? Qual trabalho está sendo feito por lá nesse momento? Bom, o trabalho está em andamento, né? Eles já estão adotando medidas para a erradicação dos focos, né, com sacrifício de animais, mas ainda estão trabalhando na identificação de novos focos, de áreas onde a doença pode estar presente, mas ainda não se notificou. Então, eu acredito que as medidas ainda estão em desenvolvimento. É tudo muito recente, o foco foi notificado no final de julho. Normalmente se toma um tempo maior para um resultado mais efetivo das medidas. Certo. E, Orris, esse comprometimento, então, dos países americanos em não permitir que essa doença se espalhe, como que isso pode, vamos dizer assim, trabalhar a favor, então, dos países americanos junto aos demais parceiros comerciais? Esse compromisso, né, em trabalhar contra essa doença, como que isso pode, de repente, servir como um argumento de credibilidade, de esforço? Olha, é crucial. Acho que, bom, primeiro que realmente é importante. Sem coordenação, sem cooperação, é impossível você ter uma atuação consistente contra enfermidades transfronteiriças. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, além das atividades que os países venham a tomar, conta também que os países saibam que a gente está agindo de forma coordenada, utilizando os mecanismos de cooperação e de coordenação internacional estabelecidos e que são de reconhecimento internacional. Então, tudo isso se soma e joga em favor tanto das medidas de controle, tanto para o reconhecimento dessas medidas por sócios externos. Certo. Orris, eu agradeço a sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo para trazer essas novidades e essas informações, então, de como que está sendo o andamento desse trabalho em cooperação dos países americanos contra a peste suína africana. Eu que agradeço, fico à disposição. Um abraço a todos. Estivemos aqui, portanto, com o Orris Friaça, ele que é especialista em sanidade agropecuária e também em inocuidade de alimentos e faz parte do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Esse instituto, portanto, que organizou entre todos os ministros de agricultura dos países americanos uma ação em conjunto para barrar o avanço da peste suína africana, já que no final de julho foi detectado um foco da doença na República Dominicana. Então, a gente tem concentrado aqui nas Américas, temos o Brasil, o Canadá, os Estados Unidos, que são grandes produtores de carne suína, grandes exportadores, principalmente para a China, que é o maior consumidor mundial de carne suína. Então, é de suma importância de que haja esse trabalho em conjunto, inclusive somando a parceria da OIE, que é a Organização Mundial para a Saúde Animal, que tem os seus protocolos, né, para lidar com essa doença, e para estabelecer, portanto, essas ações de prevenção, essas ações de barreira, né, esses reforços em fronteiras, reforços em aeroportos e nas entradas dos países e também na questão de fiscalização, na questão de controle interno.
Segundo o ORRES, esse trabalho ainda está em andamento. Há também um trabalho sendo realizado localmente na República Dominicana para controlar de fato essa doença, não deixar que essa doença se espalhe e para identificar de onde que surgiu essa doença, de onde que surgiu esse foco e se há outros possíveis focos por lá. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.